Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Vamos juntos então conferir os destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira? O governo federal vai aumentar a taxa de juros do empréstimo consignado para aposentados e beneficiários do INSS. A decisão foi tomada em reunião na noite de ontem, mas ainda não está definido qual vai ser o novo percentual. O valor vai ser acima da taxa atual, que é de 1,70%, e abaixo da taxa anterior, que era de 2,14%. O impasse com o consignado começou na semana passada, quando o Conselho Nacional de Previdência Social reduziu as taxas máximas de juros dessa modalidade. O problema é que os bancos, em especial os privados, que respondem pela grande maioria desses empréstimos, consideraram o valor inviável e suspenderam os empréstimos nessa modalidade. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu ordem para a equipe de governo resolver a questão urgentemente. A preocupação dele é que o assunto chegue ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal. No encontro, ficou acertado entre os ministros que o valor vai subir, mas não há um valor estipulado ainda. O certo é que não deve chegar aos 2,14%. Hoje começa a reunião do Copom para decidir sobre a taxa de juros básica da economia. O governo pressiona para a redução da Selic, que está em 13,75% ao ano desde 2022. Este é o segundo mês que o Comitê de Política Monetária do Banco Central se encontra para decidir a taxa Selic desde a posse do presidente Lula. A reunião segue nesta quarta-feira, quando é anunciada a decisão do grupo após o fechamento do mercado. Em fevereiro, o Copom anunciou a manutenção da taxa de juros em 13,75% ao ano, patamar que já está desde agosto de 2022, o maior nível já registrado desde dezembro de 2016. O governo vem criticando o Banco Central pelo atual patamar da Selic. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, questionou como seria possível fazer uma política fiscal saudável como a atual taxa de juros, que derruba a arrecadação e enfraquece a economia. E para o vice-presidente Geraldo Alckmin, não há nada que justifique ter 8% de juros real, acima da inflação, sendo que no mundo inteiro há praticamente juros negativos. E a indústria automotiva voltou a anunciar paralisações de suas principais fábricas de veículos e colocar funcionários em férias coletivas. Segundo especialistas, os aumentos da taxa básica de juros reduziram o poder de compra por causa da dificuldade de concessão de crédito e acabou diminuindo a procura por carros novos. E agora vamos falar sobre aquela velha dúvida, álcool ou gasolina. Abastecer o carro com etanol está mais vantajoso do que com gasolina em 7 estados brasileiros. É o que mostra o mais recente levantamento feito pela Ticketlog. No levantamento anterior, o etanol era mais vantajoso que a gasolina em apenas 2 estados, Amazonas e Mato Grosso. Agora, abastecer com etanol também passou a valer a pena no Acre, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo. A mudança acontece após a sequência recente de alta nos combustíveis. É o que mostra o levantamento quinzenal feito pela empresa de logística e gestão de frotas Ticketlog. A primeira quinzena de março fechou com o preço médio do litro da gasolina comercializado a R$ 5,88, um levantamento de 8,89% quando comparado a fevereiro. Já o etanol ficou 3,76% mais caro e fechou o período a média de R$ 4,60. Os valores tiveram forte tendência de alta após o anúncio do governo federal de acabar com a isenção de impostos dos combustíveis ocorrido no dia 27 de fevereiro. E agora vamos de destaque internacional. Vamos falar sobre a França. Após uma votação acirrada e uma tentativa falha dos deputados de derrubar o projeto, o governo francês conseguiu finalmente a aprovação da polêmica reforma da Previdência. Com esse resultado, milhares de franceses tomaram as ruas de Paris para dar continuidade aos protestos contra a medida. A noite de segunda-feira foi de protestos em Paris contra a reforma da Previdência. O presidente Emmanuel Macron conseguiu validar definitivamente seu projeto para endurecer o acesso a uma aposentadoria integral.
Estradas bloqueadas, perturbações nos transportes, aeroporto invadido, milhares de toneladas de lixo nas ruas de Paris. Os grevistas multiplicaram as ações de protesto. Os sindicatos convocaram uma nova jornada de manifestações maciças para a próxima quinta-feira. La rue, oui, il n'y a que ça. En fait, il n'y a que ça, mais la rue, en fait, on s'en fiche du nombre. A rua, sim, é o que sobra. O que conta é o espírito radical que trazemos para a rua. Há muitas manifestações sendo preparadas. É a radicalidade desse movimento que fará Macron se curvar. Abriu uma brecha que não está pronto para fechar. De se préparer actuellement un petit peu partout dans Paris. Et voilà, c'est la radicalité du mouvement qui fera plier la chose. Et Macron a ouvert une brèche qui n'est pas prêt de refermer en tout cas. Que n'est pas en train de refermer. Et c'est trop important parce qu'on s'est foutu de nous. Nos prejudicaram, não vemos futuro, e o pouco futuro que podíamos ver com os direitos sociais que tínhamos antes está sendo tirado de nós. Por isso que estamos aqui. On nous l'enlève. C'est pour ça qu'on est là. O governo francês sobreviveu a 2 moções de censura nesta segunda-feira na Assembleia Nacional. Com isso, a impopular reforma da Previdência promovida pelo presidente Emmanuel Macron foi finalmente aprovada. O objetivo é adiar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030 e antecipar para 2027 a exigência de contribuir com 43 anos, em vez de 42, como agora, para receber uma aposentadoria completa. 5 envelopes com pendrives explosivos foram enviados para jornalistas na última segunda-feira. Um jornalista abriu e ficou levemente ferido. O Ministério do Interior afirmou que os pacotes saíram da localidade de Quinsaloma, na província costeira de Los Rios. 3 tinham Guayaquil como destino e outros 2 foram para Quito. A polícia afirmou que vai enviar as provas para serem analisadas em laboratórios. O alerta foi emitido depois que a rede privada de televisão Ecoavisa informou que um jornalista recebeu um pacote com uma memória USB que, ao ser colocada no computador, explodiu. Ele ficou com um desconforto na mão e um leve ferimento no rosto. O governo rejeitou a ação, que qualificou como uma tentativa de amedrontar o jornalismo, enquanto ONGs exigiram segurança para os trabalhadores da imprensa. A promotoria abriu uma investigação pelo crime de terrorismo, que pode ser punido com até 13 anos de prisão. O Equador enfrenta atualmente uma forte onda de violência que tem Guayaquil, um dos principais portos de exportação de cocaína para a Europa, como epicentro de disputas de grupos narcotraficantes. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Como a notícia não para aqui na HIT, daqui a pouco, às 11 horas, Kleber Werneck chega com mais informações para você. Até mais!